pessoas têm mania de classificar as emoções, às vezes didaticamente, né, como boas e ruins. Mas de um modo geral, à luz da biologia, da fisiologia, emoções, na verdade, elas são todas boas, elas são todas úteis. Ansiedade, inclusive. Emoções é o seu cérebro se preparando e preparando o seu corpo para lidar com uma situação específica. Isso que é emoção. Tem vários tipos, né? Então, por exemplo, a tal da ansiedade, que a gente discute muito hoje em dia, é o seu cérebro detectando um potencial perigo no futuro. Sei lá, vai que eu passo vergonha lá na deriva, ou vai que eu não faço o salto do jeito que eu treinei. Vai que eu erre o nome do convidado. Vai que eu erre o nome do convidado. E aí ele gera uma série de alterações no corpo e no próprio cérebro, meio que para te preparar para aquilo. Como eu te falei agora, se você está ansioso, a tendência é você ficar com seus circuitos que te deixam motivado, direcionado para lidar com essa questão. Meio que te prepara para o potencial perigo ali no futuro, né? Então é útil. Por exemplo, eu para vir para cá, vou me usar como exemplo, eu fiquei um pouco ansioso, de uma maneira saudável. Pô, vou lá no estúdio, nunca fui, não sei como é que o Arthur é, se é que ele vai errar meu nome. E aí você fica um pouco mais alerta, inclusive. Você tende até a sentir menos sono, o que é interessante, porque você vai se preparar, eu posso me preparar. Pô, vou dar uma lida numa parada aqui, ou senão vai vir um professor, o que eu vou perguntar para ele? Talvez isso tenha te gerado um pouquinho de ansiedade que te fez ir lá, procurar, ler um pouco. Então, é útil. Ela te ajuda a lidar com a situação. O problema é quando é em excesso. Quando, por exemplo, a pessoa fica ansiosa o tempo todo por coisas que nem são tão relevantes. Ou começa a ficar ansioso com coisas que nem significam um perigo, ou muito antecipadamente. Enfim, quando as emoções começam a trazer problemas na sua vida, começa a ser disfuncional, aí a gente diz que ela não está legal. Mas não é a emoção que é o problema. É como você lida com ela, né? E isso vale para todas as emoções, né? Você ficar feliz o tempo todo, eufórico o tempo todo, isso não é interessante também. A vida, o normal é você ficar muito feliz algumas vezes. Né, com algumas situações, com alguns aspectos, você ficar eufórico o tempo todo, não sei, capaz de você não conseguir fazer um monte de coisa, porque você está em euforia, não sei nem que tipo de problema você tem com isso, mas pode ser disfuncional, né? Eu ia perguntar isso, porque de certa forma eu analiso na cultura, sei lá, nas propagandas, na publicidade, que a felicidade é o objetivo final e que todo mundo tem que ser feliz pra caralho. Qualquer propaganda tem gente sorrindo, a felicidade ela tá exposta aí para todo mundo, e isso, focar apenas na euforia, na felicidade, focar apenas em uma das emoções, isso atrapalha também, e de alguma forma a cultura, as propagandas, o jeito que a gente lida com a felicidade pode ter causado um efeito inverso, por isso que hoje tá todo mundo ansioso e deprimido, etc e tal? Caraca, Arthur, que pergunta boa, mano. Puta merda. Você elaborou essa aí, hein? Essa foi massa. Foi no improviso agora. Não, essa foi massa. Sim, faz sentido o seu raciocínio. As pessoas colocam, e ponto número 1, a mídia, de um modo geral, o ambiente à nossa volta, nos influencia muito. A forma como a gente pensa, a forma como a gente vê o mundo é muito influenciada pelo próprio mundo, né? Então, o que passa nas propagandas, nos filmes, a gente, sem perceber, a gente vai construindo conceitos, isso influencia muito a forma de ver a vida. E, de fato, né, da forma como é colocado, parece que a gente tem que buscar sentir prazer o tempo todo, né? E isso é uma coisa que, de fato, a gente busca muitas vezes, sentir prazer. É uma das coisas que nos motivam, né? Você ir buscar para sentir prazer, rir, por exemplo. Dar risada é um comportamento que naturalmente gera prazer, ativa áreas do cérebro relacionadas a bem-estar e prazer, como serotonina, endorfina, tudo mais. Mas não é só isso que a vida pode se resumir, né? Eu diria que o ideal é que a pessoa busque mais um equilíbrio. Você não pode querer ter uma vida só de risada, porque você não vai conseguir fazer isso. Então, uma outra coisa, por exemplo, que as pessoas deveriam estar buscando é ter saúde, né? A pessoa só se dá conta do quão ruim é não ter saúde quando ela não tem mais. Fala, porra, tudo que eu queria agora era estar saudável. Mas às vezes já era, né? Dependendo da vida que você teve. Inclusive, se você ficar buscando só prazer, coisas que dão prazer, muitas delas vão gerar desequilíbrios em outros aspectos da sua vida, inclusive no aspecto de saúde.
E aí você vai pagar um preço por isso. Então, sei lá, Andrei, comer hambúrguer me dá muito prazer. Ok, você vai ficar comendo hambúrguer, só hambúrguer por causa disso? Então você vai sentir prazer quando você comer um hambúrguer, que é rico em gordura, sal e açúcar, por incrível que pareça. Mas aí você vai pagar um preço, por exemplo, em relação à sua saúde. E aí, quando você não tiver mais ela, você vai querer muito ter saúde. Você fala, pô, não quero prazer, eu quero ter saúde, e vai te motivar muito buscar isso, seja lá como for, né? Quando você tá doente, você quer fazer tudo para resolver, né? Qualquer coisa. Então, sim, você tem razão. Aí a mídia coloca, né? Todo mundo querendo, todo mundo sorrindo, feliz. E isso não existe, né? Isso não existe. Ninguém é feliz. É natural que as emoções oscilem, que variem emoções. Isso que é a graça da vida, né? É natural sentir ansiedade de vez em quando. É natural você estar mais motivado em alguns momentos, menos motivado em outros. É natural você sentir dor. Às vezes, dor física e outros tipos de dor. Isso faz parte da vida. Então, a pessoa ficar buscando não ter essas coisas que ela acha desconfortável, como, por exemplo, dor, é insano, porque é impossível você evitar isso. Então, o tiro sai pela culatra. Você vai sofrer buscando não sofrer nunca.